Louvamos como crianças, brincamos, pulamos. O papo agora um pouquinho mais para os adultos, quem sabe. E se por um acaso você pensou em algum momento, vendo as crianças pulando, nossa, que bonito, esse é o futuro da igreja, não é assim que pensamos, né? O trabalho que é feito agora na vida das crianças já é para agora, isso aqui já é a igreja. Não é porque são crianças que isso aqui é um projeto para o futuro da nossa igreja, não. Nós vivemos uma igreja que é presente hoje, e hoje, enquanto igreja, olhando para o presente, naquilo que Deus tem nos dado hoje, a gente glorifica o nome dEle através da vida desses pequenos aí. Amém? Pessoal, ser projetado aqui na frente, o nosso tema, a gente está numa série chamada Andando com o Tanque Vazio. Eu não sei vocês, mas vai chegando uma época do ano que as conversas são... Estou cansado. Estou meio cansado. Eu, particularmente, eu tenho duas épocas do ano que o cansaço pega um pouco. Ali por junho e julho, vai chegando a metade do ano, aí tem as fériasinhas ali, pega uns 10 dias ali no meio do ano para estudar um respiro. E aí tu volta de novo. E aí quando chega em dezembro... Perto de dezembro, parece que a bateria vai descarregando de novo, e aí no final tu já está meio cansado. Aquela última semana até tu pegar férias de novo no final do ano, parece que ela demora uns 4 meses, né? E nada passa, tu está muito cansado. E a gente quer falar sobre isso. A gente vive numa sociedade muito acelerada, a gente vive em dias muito corridos, e a gente tem aceitado isso. A gente tem aceitado essa correria. Imagina você estar andando na rua e encosta alguém do teu lado e fala, vamos correr, e tu começa a correr junto, e às vezes tu não sabe nem para onde, e nem porquê. E a nossa sociedade, às vezes, ela faz isso com a gente, ela fala para ti, corre, e aí tu, tá bom, vamos correr. É isso aí, mantém o ritmo mais rápido, sim. E no final das contas tu para pensar, mas é porque mesmo a correria toda, para onde é que está indo mesmo? E aí vem o cansaço. O texto que a gente vai usar como base hoje é o texto de Mateus 11, 28 e 30, onde o próprio Cristo fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Baixa a cabeça. Senhor, eu clamo para que Tu fale aos nossos corações através dessa palavra, Pai. Senhor, que essa palavra, ela tenha o mesmo poder de quando Tu falou para que eles estavam Te olhando, e que através do Teu Santo Espírito, essa palavra, ela possa hoje ainda frutificar em nosso meio, em nosso coração, Senhor. Fale com a gente, Pai, prepare os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Esse é meu clamor em nome de Jesus, Pai. Amém. Mas, afinal de contas, para quem Jesus estava falando isso? Para quem Jesus estava falando isso? Jesus está na Galileia. Ali na Galileia tem uma galera que está olhando para Ele, e Jesus começa a direcionar essas palavras. E tem uma realidade ali. Uma das realidades é dessa pressão religiosa. O que é essa pressão religiosa? Na época tinha os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos. E para que você fosse considerado, então, um cara ok, tu tinha que cumprir um bocado de regra. E esse bocado de regra tinha a ver com vestimentas, tinha a ver com formas de atuar dentro da sociedade. Por vezes essa regra exigia de você ter um certo valor aquisitivo, porque você tinha que entregar sacrifícios, animais, e tinha que comprar, né? Ou ter que, pelo menos, criar um animal. Então Jesus está falando para um povo que é oprimido religiosamente. Vamos imaginar assim... Chega hoje aqui e eu falo para vocês, a partir de semana que vem, todos os homens só entrem no culto da Redentor de barba feita. Não entra mais gente de barba dentro da Redentor. A Silva falou que ia gostar. Levanta a mão aí quem usa barba aí. Metade já está fora, né? Aí, ó. Já ia botar uma banquinha da Gillette lá atrás.
E aí chegaria para as mulheres e falasse: e as mulheres, a partir de semana que vem, só entram na Redentor com roupas brancas. E nem me vem com off-white, essas coisas que vocês inventam. É branca, branca. Lavado com homo, alvejante Vênus para ficar bem branquinha ainda. Se tiver um jardim na frente de casa, tem que coarar, né? Tem que coarar no sol. E aí começam regras. Regras para que você pudesse vir e exercer a tua fé. Vir e fazer parte do corpo. Era mais ou menos isso. Tinha um bocado de regras para você poder ser considerado, então, alguém digno de estar recebendo alguma coisa de Deus. Isso oprimia o povo. E Jesus está falando para esse pessoal: cara, está cansado, né? Está pesado isso. Mas também tinha uma outra pressão, que era uma pressão social. O Império Romano é quem comandava na época. O Império Romano é quem mandava na época. E o Império Romano, ele tinha uma paz que era muito interessante. Era uma paz do tipo assim: ou faz do jeito que a gente quer, ou tu está fora. Era a tal da Pax Romana. Então, qualquer movimento de rebelião, ou de algo fora de uma ordem que o romano queria, o chicote já estralava. E qualquer outro tipo de opressão que tinha em relação ao pessoal ali na sociedade, tributária. Porque tinha que pagar altos impostos, e por mais que se pagasse altos impostos, esse imposto não voltava em melhorias, em estrutura. Ainda bem que hoje em dia não é assim, né, pessoal? Ainda bem que a gente paga bastante imposto, mas, né, não tem buraco nas ruas, está tudo tranquilo. Algumas coisas mudaram. Tons de ironia. Mas tinha essa pressão. E se tu não pagasse? Rapaz, se tu não pagasse, tu ia se ver com o império. Então, toda essa pressão social, ela ainda vinha e culminava, então, com a pressão da própria vida. Doenças, desempregos, pobreza, fome. E todas essas realidades da pressão religiosa, da pressão social, dessas pressões da vida, são consequências da nossa rebelião contra Deus, consequência desse pecado, que tem a ver com essa questão de a gente viver longe desse Deus. Então Jesus está falando para eles sobre isso. Mas diante disso, então, diante de todo esse cenário, que a gente vive até hoje também, aí focando no início do versículo, tem um Deus, um Cristo que fala: venham a mim. Venham a mim. Dava para ficar a pregação só nessa palavra, venham. Porque aqui a gente vê o quão esse Deus é acessível. Aqui a gente vê o quão Deus é acessível através de Cristo. Lembrando que para tu poder ter qualquer tipo de coisa perto de Deus, tinha uma série de regras para tu cumprir. E de repente tem um cara falando que é filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, e esse cara chega e fala: eu sou filho de Deus e venham. Tá, mas assim, não tem que pagar nenhum sacrifício? Não, só vem. Tá, mas não tem que, dar um dízimo, uma graninha, tu não está com segunda intenções? Não, só vem. Só vem. E eu não estou forçando a barra quando eu estou aqui, por causa dessa palavra venham, tentando forçar um tipo de interpretação. Viu? Deus é acessível, porque Jesus falou venham. Eu não estou forçando a barra porque, se a gente olhar toda a palavra, ela nos dá base para isso. Não vou botar aqui, mas vou. A gente vê a existência de um Deus acessível quando a gente encontra um Jesus que se aproxima dos marginalizados, por exemplo. Lá em Mateus 9:10 fala que, enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, Mateus era um publicano, Mateus era um desses caras que cobrava impostos. Muitos publicanos, ou seja, amigos de Mateus, e pecadores, vieram e comeram com ele e seus discípulos. Jesus está sentado na mesa com os publicanos, que é o povo que cobrava imposto, que extorquia o pessoal, e com pecadores. Tá, mas como assim Jesus está sentado com pecadores? Todos somos pecadores, né? Nesse recorte aqui, pecador são aqueles que não se encaixam dentro daquilo que os religiosos na época exigiam. Se tu não se encaixava exatamente naquilo que um fariseu, que é um mestre da lei, um religioso da época, exigia, tu era considerado um pecador. E Jesus está sentado com esses caras. Jesus está sentado com um cara que oprime o povo, e Jesus está sentado com um cara que é considerado o pecador porque não cumpre os ritos religiosos.
Se a gente for atualizar para os dias de hoje, quem sabe Jesus estaria agora sentado na mesa com aquele político que tu mais odeia. Com aquele que tu fala, esse aí só rouba do povo, ou esse aí só oprime o povo, ou esse aí é uma mentira, esse aí é só uma fake news. Imagina Jesus sentado na mesa com esse cara. Sabe alguns que você, ao vir para cá, de repente você tromba na Trajano Reis, tanto chegar e na hora de ir embora, e tem algumas pessoas que tu olha e fala, meu Deus, ó, estão tudo perdido. Graças a Deus que o meu filho não é assim, ou graças a Deus que eu não sou assim, graças a Deus que meus netos não são assim. Jesus estaria hoje sentado na mesa com esses. Esses que por muitas vezes a gente torce o nariz e fala, nossa, graças a Deus que eu não sou assim. Jesus era o cara que sentava com os pecadores, com os publicanos, os cobradores de impostos. Esse é o Deus acessível que eu estou falando. Não é o cara que tu tem que chegar belo, bonitinho, formoso, perfumadinho, e ele vai te avaliar e falar, passou no meu crivo, pode vir. Não. Esse mesmo Cristo é o Cristo que fala para as crianças. É o cara que fala, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Isso ele fala lá em Marcos 10. E de repente vai falar, não, então, mas beleza, né? Quem que não vai querer criança? Na época não se queria muito criança, não. A criança e a mulher, na época, não tinham valor social nenhum. Às vezes vou ver relatos bíblicos e no relato fala, e tinham lá 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram nem contados. Sabe qual foi um dos grandes diferenciais dos cristãos no início do Império, no início do cristianismo dentro do Império Romano? Quando nascia mulher, se matava ou se abandonava a criança. Os cristãos começaram a pegar essas crianças para cuidar. Esse já era um grande impacto na sociedade romana da época, daqueles que eram discípulos de Cristo. Criança e mulher não tinham valor nenhum. E esse Cristo que diz que é filho de Deus fala, deixem as crianças vir até mim. Porque os reinos do céu são para pessoas semelhantes a ela. Esse mesmo Cristo, esse Deus acessível, é o que toca os intocáveis. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Tocar em um leproso nessa época era um grande absurdo. Era praticamente um crime sanitário. Se alguém tocasse um leproso na época, tinha que fazer vários ritos de purificação. Por uma questão de controle da lepra e também por uma questão de limpeza espiritual. Cristo encostava no leproso e ele não fazia esses ritos. Porque ele é um rebelde? Porque ele queria fazer confusão? Não. Porque aquele que é puro, ao tocar na impureza, transforma o que é impuro em puro. Ele é puro. Jesus nunca ia se contaminar com a impureza da lepra. Diferente de qualquer outro, que também é pecador. Ao encostar no impuro, é a purificação dele que domina. É a santidade dele que ordena que essa impureza saia. E ele fazia isso. Era o Cristo que tocava os intocáveis. Esse mesmo Cristo é o que promete estar junto com a gente. Em Mateus 28 ele vai falar, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que os tempos ainda não terminaram, embora tenhamos bastante sinais. Então ele ainda é fiel para cumprir essa promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É um Cristo que não rejeita. Em João ele vai falar, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. É desse Cristo que a gente está falando. É esse Cristo que fala, venham. Esse Cristo que fala, venham, e falou, venham para aquele povo que estava olhando para ele, é o que fala hoje para ti e para mim. Vem você que é pecador, como eu. Vem você que está desanimado, vem você que está cansado. Vem você que de repente não cumpre todos os ritos que você acha que deveria cumprir religiosamente.
Vem você que tem suas angústias, seus medos. Vem. Cristo é acessível a todos e veio para todos. Só que se eu terminasse esse papo aqui, ele ia ser bem leviano. Porque da mesma forma que Ele te ama e me ama e é acessível a todos, Ele não tolera o pecado que está em mim e em você. Ele te ama, Ele é acessível, mas Ele não tolera esse pecado. Jesus te ama tanto que não quer que você continue da mesma forma. Essa frase é uma frase mais simplificada, essa aí que eu coloco agora, Jesus te ama tanto que não quer que você continue da mesma forma, é uma frase mais simplificada do que Max Lucado vai falar quando ele fala: Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então venham, todos vocês que estão cansados, mas para uma restauração, para uma mudança, para uma transformação. Tu não precisa pagar nenhum tributo, tu não precisa pagar nenhum pedágio, tu não precisa passar por nenhum ritual. Venha como você está, mas saiba que ao ter um encontro com esse Cristo, Ele não quer nada mais, nada menos do que você seja parecido com Ele. É para isso que Ele me chama, é para isso que Ele te chama também. Deus o ama de tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E aí o texto continua. Vocês que estão cansados, Ele oferece alívio. Vocês que estão em situações mais... Lembrando, Jesus está falando com essa galera ali na Galileia, tem o Mar da Galileia, uma vista bonita, é um lugar bacana. Quando Ele fala venham, será que Ele está propondo um tempinho de descanso? Vem, dá uma segurada, dá uma respirada, e depois tu vai. Sabe, de repente hoje em dia Ele falaria: olha, dá uma seguradinha, vai, pega um resort, uns 4 diazinhos, 5 diazinhos, Costão do Santinho, Florianópolis, fica a dica, um bom lugar. Lá você vai deixar o seu coração, o seu cansaço, seu cartão de crédito, vai ser bem caro também. Mas será que é isso que Jesus está propondo, quando Ele fala: venham e eu vou dar descanso, um tempinho de descanso? Não. O que Jesus está propondo aqui é algo muito mais profundo. Ele continua e Ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. O que Jesus está propondo aqui não é algo por um momento, é algo porque é aquilo que é eterno. O que Jesus está propondo aqui é algo que é para sempre. Esse descanso é uma confiança de uma entrega, não um momento de respiro. A temática tem tudo a ver com carro, né? Andando com tanque vazio. Eu gosto bastante de carro, de automobilismo. Eu gosto de Fórmula 1, gosto de Stock Car, gosto de assistir. Já tive o privilégio de ver uma corrida de dentro de box, não da Fórmula 1, da Stock Car. Hoje de manhã tem o seu Ademir aqui. E um dia ele chegou para mim e falou: tu gosta de automobilismo? Eu falei: gosto, cara. Aí ele: eu também gosto. Aí eu me cresci, né? Eu falei: então, seu Ademir, eu fui assistir uma prova da Stock Car em Interlagos, de dentro do box. Pensei, né? Essa eu mandei bem, né? Ele gosta de carro, ele vai falar: nossa. Ele olhou para mim e falou: que legal, eu já fui em 17 prêmios da Fórmula 1. Eu falei: aí eu falei: pô, aí nesse nível eu não chego. Mas toda corrida de Fórmula 1 tem o pit stop. Antigamente se colocava até gasolina. Hoje, se você não acompanha ou não sabe, mas não põe mais gasolina no pit stop por segurança, só troca o pneu ou parte do carro. O que Jesus está propondo aqui não é você parar com o seu carro, encher o tanque, trocar o pneu, limpar uma coisinha a outra e falar: vai agora, meu filho, a hora que tu cansar e acabar a gasolina, tu volta. Não. Jesus não quer trabalhar ciclo de cansaço com você e de restauração. Cansaço, restauração. Cansaço, não. O que Jesus está propondo é mais ou menos assim: você vai parar com o seu carro, ele vai trocar o pneu, ele vai encher o tanque,
Ele vai trocar a peça que for necessária, e na hora de ir embora, ele vai falar, tá tudo pronto, meu filho? Tu vai falar, tá, agora tá. Então senta do lado aqui no carona, que quem vai dirigir sou eu. Essa é a proposta. Eu restauro a tua vida, mas agora quem vai dirigir sou eu. Porque o caminho que eu tenho para ti, ele é leve, ele é suave, ele não requer ritos pesados religiosos. Ele vai fazer você encarar os dias de hoje, ele não vai tirar os problemas de você. Ele não vai tirar esses monstros que a gente tem na cabeça. Mas ele vai falar, mas agora tu vai passar por eles comigo. Tu vai passar pela tristeza comigo, pela angústia comigo, pela ansiedade comigo. Os caminhos que eu tenho para você são outros. Lembra o famoso Salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitos gostam até aí. E aí vira adesivo de carro. Mas ele continua e ele fala, por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, ele vai falar, não tema, porque eu estarei com você. Essa é a promessa que o salmista. Vão ter dias difíceis. Vão ter dias que vai falar, cara, eu estou cansado. Cara, eu digo sempre que tem coisas na vida que a gente não escolhe passar. Quem escolhe o luto, quem escolhe uma doença, a gente não escolhe. A hora que tu vê, tu está doente. Por vezes, de forma inesperada, você perde alguém. Mas a forma que você passa por essas coisas, você pode escolher. E por vezes nós temos escolhido passar por essas questões sozinhos. Do tipo, deixa que eu resolvo. Deixa que é comigo. E aí vem esse Cristo e fala, filho, eu sou humilde e manso de coração. O meu jugo, sabe o que é jugo? O pessoal que é mais da roça vai saber. Alguns chamam também de canga, né? Sabe aquela peça de madeira que é colocado no pescoço do boi? Para levar o carro de boi? Aquela se chama jugo. Aquela peçona de madeira que conduz por onde o boi vai andar. Jesus está usando essa metáfora e falando assim, o meu é leve. O meu não é pesado. Eu vou te guiar. E a forma que eu te guio é leve. É interessante que se a gente for olhar esse versículo, Jesus fala várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Mas esse versículo é o versículo que Jesus mais está nu, transparente diante dos seus. Quando ele fala, eu sou humilde e manso de coração. Hoje em dia a palavra coração, de repente ela já caiu em desuso, ou ela já foi usada já para tanta coisa que ela nem impacta tanto. Mas na Bíblia, quando se fala de coração, a gente está falando de essência, daquilo que é visceral, daquilo do que tem a ver com o ser, não um conjuntozinho de virtudes. Jesus está falando, isso é que eu sou, humilde e manso, essa é a minha essência. E é esse Cristo que te chama, é esse Cristo que olha para ti e fala assim, filho, vem, porque em mim tu vai experimentar o que é ser humilde, em mim tu vai experimentar o que é mansidão, tem a ver comigo isso, é esse Cristo que te chama. Jesus chama, não impõe, ele acolhe, não exige perfeição, ele oferece descanso, não um peso que tu não vai conseguir carregar. E o que eu digo para você, se você está cansado de andar sozinho, esse Cristo hoje te convida a andar com ele. É um convite desse Cristo para a tua vida. Venha. Vem que eu sou humilde. Em mim tu vai ter descanso. A verdadeira paz não vai vir ao tirar todos os seus problemas. Mas a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento, vem quando encaramos os problemas direcionados, encaminhados por esse Cristo. Por fim, eu termino com uma frase que fala que Jesus se apresenta então aqui, não apenas como um pregador, mas como a fonte de alívio e esperança. E aí tem um problema bem grande na nossa cultura. A gente herda uma questão da cultura grega. Basta saber. Por saber algo, isso basta. Por isso que às vezes a gente escuta termos do tipo, ele é isso não praticante. Ele é tal, mas não pratica. Mas
E por vezes a gente se convence em só saber que Jesus é Salvador. Jesus nunca foi um preletor que sentava e ensinava, eu sou Salvador, entenderam? Vão embora. O convite sempre foi, siga-me, anda comigo. O convite sempre foi de ser. Jesus não quer que tu saiba somente que Ele é teu Senhor e Salvador. Ele quer que você viva uma vida que seja o reflexo de alguém que saiba que Ele é Senhor e Salvador. Por isso esse culto não termina agora. Essa palavra não termina agora. Eu te desafio a, durante essa semana, hoje à noite, sei lá, que você realmente possa botar isso em prática. O que na tua vida está pesando, cara? O que isso aqui tu fala, isso aqui está um caos. Isso aqui está esvaziando o meu tanque. Isso aqui está tirando o meu brilho de viver. O que falta a gente entregar a esse Cristo que fala, venham? E que você possa experimentar isso. De novo, eu não vou dar um de profeta da internet, e ele vai tirar e os seus problemas vão acabar. Não. Pode ser que esse grande problema vai continuar, mas agora ele te convida e fala, filho, eu vou passar contigo. Descanse em mim, a gente passa junto aqui. Faça isso durante essa semana. Não se acomode em saber que Ele tem descanso, mas descanse nele. Entregue essas coisas. Tenha tempo de solitude em algum momento, pare, respire. E fala, Senhor, cuida disso aqui, por favor. Que as nossas vidas, a minha e a tua, possam virar práticas, atitudes. Atitudes daquilo que a palavra fala que são atitudes de fé. Numa certeza naquilo que eu não vejo, mas que me guia. Jesus se apresenta não apenas como um pregador, mas como uma fonte de alívio e de esperança. Que a gente possa se jogar nessa fonte, experimentar ela. Não adianta eu te falar que a pizza é boa, você só vai comprovar isso comendo. Não adianta eu te falar aqui que Jesus é legal, você só vai provar isso quando você experimentar desse Cristo. E eu te convido a fazer isso na tua vida. Amém? Se você puder agora baixar a tua cabeça, quem sabe começar esse tempo agora de reflexão, de quanto que esse Cristo, de fato, tem sido o teu descanso. Ou quem sabe a gente só tenha feito de Cristo um badulaque da sorte, um alívio de consciência. Ele não quer ser isso. Ele quer ser Senhor e Salvador da tua vida. Tire esse tempo. Senhor, eu clamo, Pai, para que Tu escute cada voz e cada clamor, Pai, mas que esses clamores não se limitem a esse tempo de culto. Que essa palavra, ela não termine aqui, Pai, mas que ela possa ecoar na nossa semana, de modo que a gente possa viver essa palavra na segunda, na terça e naquilo que Tu tem proposto para a gente, Pai. Entrega a vida de cada um aqui, Pai, cada coração, cada angústia, cada alegria e motivo de agradecimento também, Pai. Em tudo, Senhor, que o Senhor mantenha na nossa mente, que Tu nos acolhe, mas não para que a gente continue do mesmo jeito, Pai, mas para que a gente seja transformado em Ti. É isso que eu oro, em nome de Jesus, Pai. Amém.